Dando confiança para ele, final Mundial Las Vegas 2019. No quarto, eu tenho um boi? Não. O que eu tenho que fazer? Treinar ele no que o cérebro dele conhece. Entendi. Final. Uma montada da final, não era aquilo que eu tinha planejado o ano inteiro, cheguei aqui muito machucado. Tive a ajuda de um grande amigo, Reinaldo Landowski, lá do Rio de Janeiro. Excelente doutor aí, que eu só vim progredir desde segunda-feira que eu comecei a tratar com ele. Muito obrigado, Reinaldo, pela força e pelo apoio. E é isso aí, galera. A gente, às vezes, tem dificuldade, sim, mas se você tem a força de vontade maior, não deixe que isso te impeça de você continuar para frente. E estamos aí finalizando o ano em quarto no Mundial e já começar a trabalhar para o ano que vem. Com as graças de Deus, dando saúde, força e acreditando sempre em si mesmo e dando sempre o seu melhor. Eu pensei muitas vezes em desistir e não vir para a final, mas eu lutei por isso o ano todo. E vim aqui, consegui montar meus 5 touros, parei apenas em um, mas esse um me fez muito mais vitorioso do que eu tivesse parado nos 5, ou se eu tivesse desistido e não tivesse vindo aqui. Forte abraço, Reinaldo. Então, isso. Esse daí é a resposta de todo esse vídeo, eu acredito. É o resultado, né? É o resultado. Entendeu? Só que para isso eu tenho que olhar o quê? A influência da postura. Como que ele tem os receptores, vamos supor, o ouvido dele, ele escuta bem dos dois lados? O olho dele enxerga bem dos dois lados? O pé dele dá equilíbrio ao corpo? A boca dele tá com falta de dente? Tá com dente? Tá com filtração? Tá com foco dentário? Cada isso aqui vai interferir no corpo do todo. Como que tá a víscera dele? Vai todo dia no banheiro? Como que é? É diarreia? É mais ressecado? Vai 2, 3 dias? Tem dificuldade em abrir a boca totalmente? Abre mais um lado do que o outro? Como que é o pé dele? Tudo isso vai interferir. Por quê? Eu tenho uma perna mais curta. Aqui eu estou olhando ele de cima. O meu pé está lá embaixo. Então, você vê que ele está rodado mais para cá. Então, o que isso vai interferir na minha montaria? Eu tenho uma cabeça do meu osso aqui, um para frente e outro para trás. Porque o meu pé me direciona a isso. Então, quando ele tem a dor, como que eu vou fazer com essa dor? Que está direcionado pelo pé. Então, eu tenho uma normalidade. Aqui eu preciso ter 15 graus. Mas aqui eu tenho que ter 125 para ser normal. Aqui, se eu tiver mais de 35 graus, eu já tenho uma alteração. Aqui, se eu tiver 105. Mas entre o 105 e o 140, eu posso ter 5 graus. Que vai interferir aqui em cima, na minha escápula. Aqui é a tua caixa torácica. Quanto que eu consigo abrir aqui para trás para jogar o braço? Ou quanto eu consigo segurar aqui para fazer a força na corda? O quanto a minha clavícula mexe? Ou eu já tenho fratura de clavícula? Entendi. Tudo isso aqui foi avaliado? Sim, em todos aqueles que eu estou conseguindo trabalhar. Porque sem isso aqui, eu não consigo isso aqui, que é o resultado. Essas alterações aqui levam a essas alterações. Eu tenho 130 graus de visão, de um lado para o outro. Se eu não enxergo bem aqui, vamos supor, eu tenho 110. Eu já tenho um déficit. Quando o boi vem para esse lado, é mais fácil eu cair. Entendi. Como? Quando eu vou sair do boi, eu tenho 30 graus para olhar para a lateral, para ver para onde o boi vai. Tudo isso aqui é muito rápido. Mas hoje, se você estiver dirigindo e você for bater o carro, sem pensar, você vai pisar no freio. E aqui vai ser a mesma coisa.
Então, como que está a visão desse indivíduo? E o que leva em relação a isso aqui? Se eu tenho uma alteração aqui na base, eu vou ter uma alteração aqui em cima. Entendi. Por quê? E a minha parte respiratória pode estar interferindo em nesse mecanismo. Por quê? Porque eu tenho que mobilizar. Imagine eu fazendo força. Eu vou ter que respirar. Quanto eu consigo respirar? Os dois lados, eles sobem iguais? O meu músculo que está aqui na frente, que é o reto abdominal, eu consigo trabalhar? Eu consigo fazer 30 graus de mobilidade? Quanto que eu tenho de expiração e inspiração, que essa estrutura, chamada caixa torácica, ela se move? Para que eu tenha uma escápula mais solta, que eu consiga fazer mais movimentos, e a minha respiração e a minha mobilidade de costela consiga fazer com que eu chegue lá atrás. Entendi. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura aqui, respiração forçada, inspiração e expiração ativa. Eu tenho musculaturas trabalhando. Por quê? Porque o meu pulmão, ele precisa se movimentar dentro, que eu tenho um coração batendo, que eu tenho um ligamento que sai do externo e vai para o coração, que eu tenho um ligamento que sai do diafragma e vai para o coração. Então, não é só ir treinar, fazer isso. Se eu entender o todo do atleta, que é o ser humano, eu consigo ter uma performance melhor. Não importa se ele vai jogar futebol, se ele vai lutar, se ele vai montar em boi, se ele vai nadar, se ele vai fazer canoagem. E aí tá aqui, ó. Eu tenho essa respiração, ok? Só que eu tenho um ligamento que sai do externo e vem para o coração. Eu tenho uma estrutura que sai, tá? O ligamento freno cárdio, que sai da tua vértebra e vem para o coração. Eu tenho o ligamento freno cárdico, que sai do teu diafragma e vem para o coração. A minha inervação dessa musculatura sai da cervical. Então, para que tudo isso, o coração possa bater. Só que está todo mundo um pertinho do outro, um depende do outro. É muito complexo, né, Reinaldo? E é muito fácil. Se você consegue colocar isso no indivíduo, como que você não faz campeão? E aí, às vezes, as pessoas falam, Reinaldo, você só trabalha com os campeões. Só que ninguém vê o trabalho que dá. Ninguém vê. A Andrea Hessel, que é a melhor maratonista atualmente do Brasil, em 2017 para 2018, eu conheci ela lesionada. Ela veio para o Rio, a gente trabalhou, a gente teve o maior esforço. Quem não conhece, é só digitar aí, Andrea Hessel. Entendi. Né, na verdade... Todo mundo acha, ela pelo menos ficou 1 ano comigo aqui. Aí ela foi campeã, depois de 6 anos, ela foi campeã da Maratona de São Paulo. Ela foi para um Mundial de Maratona, ela representou nós no PAN. O resultado não é curto prazo, né? Não. Por quê? Trabalho respiratórios. Olha a importância do trabalho respiratório, quanta musculatura eu tenho, às vezes só para fazer esse movimento. Porque eu preciso da minha parte respiratória para soltar essa musculatura e para fazer o movimento de braço. Quanto mais eu consigo ter uma mobilidade de expansão e capacidade respiratória, mais capacidade eu vou ter na montaria. Entendi. Esse aqui, Luciano de Castro, eu acho que foi 2018 ou 2017. Ele estava em Barretos com muita dor na lombar. Ele tem uma perna mais curta. O que eu fiz? Fui lá e melhorei. Quando eu melhorei, que ele estava em desequilíbrio aqui,
que eu coloquei o calço aqui, eu estou colocando o calço na perna dele aqui, ó, na bota dele. Ele equilibrou aqui. Essa musculatura que estava encortada fez o quê? Relaxou. E aí foi lá no lombar e melhorou. E aí por isso que ele falou, até minha respiração melhorou. Por quê? Porque tudo está interligado. Entendi. Inclusive, ele está com uma lesão esse ano no quadril. Não sei se você está Sim, sabendo. só que eu falei lá muito tempo atrás que era para ele olhar e cuidar. Ele fez? Desculpa. Entendi. Ele está com uma lesão no quadril. Inclusive, no último vídeo, ele comentou do treino lá no José Vitor. Ele comentou que ele estava com uma lesão no quadril. Ele está tratando aqui agora, que voltou a tratar, parece. Sim, só que se ele não acertar essa base do pé e não alongar quem tem que alongar e fortalecer quem tem que alongar, e aí eu não estou jogando nenhum profissional, entendeu? Eu estou jogando em cima de uma biomecânica, conhecendo o esporte e conhecendo a anatomia do corpo. Nem todo mundo que está com uma perna curta precisa equilibrar, mas muito que estão precisam equilibrar, até pela dinâmica que faz no esporte. Por isso que ele não consiga, por isso que a perna dele toda hora está escapando do boi. Ele não consegue travar, porque ele não tem quadril. E isso não vale, tipo, a gente está falando de alto nível, alta performance, mas levando para o pessoal agora, você me ajudou na final de Las Vegas do ano passado, que eu estava com uma dor na costa, quando tava travando minhas costas. Eu não falo muito de pessoal aqui não, mas lembra que você falou assim, ó, tá usando 2 palmilhas, tira uma, igualou e melhorou minha dor nas costas, você lembra disso? É isso. E aí você queria trocar aonde colocar a máquina, porque não era peso, não era nada, era desajuste. É o carro que precisou ser alinhado e vamos seguir em frente. É que o povo acha que essa parte eu nunca falo de pessoal assim não, mas dessa vez eu tive que falar porque eu senti essa diferença depois que você deu uma alongada nas minhas costas, manipulou, né, que fala, as Isso. costas e depois mexeu com a palmilha. E até hoje eu uso só de um lado. E não teve mais dor. E está vivendo a Não. vida muito bem. Isso que importa. E para mim você serviu como mais uma afirmação de resultado. Só que eu não posso pegar 10 pessoas que eu tive esse mesmo resultado e achar que o resto da minha vida vai ser isso. Não. Cada pessoa, às vezes eu vou tirar a palmilha, às vezes eu vou colocar para fortalecer a musculatura, às vezes eu vou colocar para melhorar os dentes, porque uma alteração do dente está levando a tudo isso. E aí o seguinte, olha só, aqui é a clavícula, aqui é o nervo que passa, que vai tudo para a mão. Olha quanto vetor de força tem meu ombro. Olha a articulação, o meu ombro aqui subindo, tá? O meu ombro aqui descendo. E aí o seguinte, eu saí do boi, ok, tudo certo, e de repente, como que essa clavícula ficou? E aí no outro dia esse indivíduo vai e monta. Ah, eu só estou com uma dorzinha. Mas às vezes ele perdeu a força na mão ou está com uma dor na costela por causa desta inervação que passa abaixo da clavícula. Que quando você levanta o ombro, a clavícula tem que mexer. Entendi. Porque um movimento do ombro, essa é só a parte muscular. Olha quanta gente trabalhando. Imagine isso sendo potencializado com força, com puxão. Com uma pancada. Porque eu tenho 3 tipos de ombro. Desculpa, Clavícula, não é clavícula. Não, é de ombro. Aqui, na realidade, a gente chama... o pessoal usa ombro, mas eu gosto de usar mais o complexo do ombro, porque ele pega a escápula, tá? Ou tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 3, ele tá aqui, ó. E, às vezes, é a pessoa que tem muita dor no ombro e trata e nunca resolve. É porque ele nasceu com um tipo 3. Então, eu tenho que fazer esse indivíduo ele montar mais solto. Alinhar mais o braço. Por quê?
Qual é a angulação que eu preciso ter? Para que eu faça esses gestos... Opa! Esses gestos aqui... Esse aqui era para mover, mas não está movendo. Que é... Quanto angulação eu preciso para equilibrar? Quanto que isso aqui tem que estar equilibrado com aqui? E qual é o raio entre o meu olhar com o boi, o meu ombro e minha mão tem que estar? Para que eu tenha toda essa angulação dita normal para uma literatura, que o normal depende de cada indivíduo, para que eu possa montar no animal. E será que aquela dor que eu sinto na coxa não é porque eu apertei demais a minha mão sobre a perna? Porque eu já tenho um quadril desequilibrado? E aí eu começo a sentir dor na perna, não porque dói a perna, porque dói um ligamento que sai da minha lombar? Só porque eu apertei ou porque o boi fez com que eu tivesse mais aperto em cima da minha crista ilíaca, do meu quadril, né? Por quê? Fora as minhas alterações na cervical. Como que eu caí? Ou eu fui esmagado. Na outra montaria, eu avaliei a minha cervical, alguém avaliou? Como que está a minha angulação de olhar? Quanto eu consigo flexionar para um lado para o outro? Então eu digo, montou? Vamos avaliar na outra semana. Vamos fazer um scout, o que dói, o que não dói, o que piorou. A postura que eu faço da minha cabeça com montar com capacete ou sem altera na minha mobilidade de ombro, meu ombro fica mais para trás, mais para frente. O que isso interfere? Qual é a musculação ou a musculatura que eu tenho que trabalhar? Não é só colocar um capacete. Por quê? Eu tenho uma respiração, eu tenho um movimento, eu tenho uma mobilidade de gradil costal, eu tenho que fazer força. Então, aqui tem que estar flexível, aqui tem que estar móvel e aqui tem que estar fixo. Para fazer o quê? Uma montaria. Só que quais são as musculaturas que eu tenho que trabalhar? Essas aqui são diferentes dessas. Mas por quê? Porque eu trabalho musculaturas diferentes para fazer o mesmo movimento de eixo em cima da montaria, de articulações diferentes. Então, da minha cabeça, que se move ao meu externo, ao meu diafragma, ao meu coração e ao meu ombro, em 8 segundos. É um tempo muito curto para que eu fique treinando 2, 3 horas. Eu preciso ter um treino curto, com o objetivo claro da musculatura que eu tenho que trabalhar. Entendi. Por quê? Eu tive uma queda lá, bati a clavícula comprimiu todo mundo aqui. Aí o cara começa a ter perda de força da mão. Comecei a perder a força na mão. Ué, mas é da mão ou é aqui de cima? Ele caiu de mau jeito e bateu a cabeça e aí começou a sentir falta de força na mão. É da mão ou é da cervical? Entendi. E é mais ou menos isso aqui, ó. O Eguchi, uma montaria excepcional. Ficou tonto e esperou o boi chutar ele. Isso não pode acontecer. Tanto é que a gente vem treinando e ele melhorou muito a saída de boi dele. Eu conversei com ele.
Entendi. Eu não posso ter uma... Isso daí é erro primário. Eu não posso aceitar. Por quê? Porque não está treinando o treino assim, que é rápido. Ficou sem oxigênio, ficou... Olha aí. Só que um erro desse pode tirar a vida. Não. Como esse aqui. Olha o quanto ele aperta o braço. Olha o braço dele apertado. Não tem força para segurar. Por que ele não tem força para segurar? Porque ele vem aqui e comprime esse nervo, que esse nervo leva para a mão. Hoje ele já monta bem solto. Entendi. E imagine isso aqui. Eu tava lá na arena. Será que essa lesão do pubis dele não veio depois dessa amassada? Por quê? A inervação da região adutora vem daqui da onde o boi pisou? Será que quando o boi pisou aqui, ele não teve alteração nessa musculatura, ficou fraca e ele teve uma disfunção do pubis? Por que no lugar de eu trabalhar o pubis dele, eu fiz muita mobilização de coluna, igual você viu no canto da cama? Entendi. Porque não, às vezes não é embaixo, é em cima. E a lesão do pubis dele foi depois desta montaria. Entendi. Eu estava lá na arena, lá, fazendo as fotos. E a gente fez um trabalho junto com a empresa que tem aí nos Estados Unidos, que dá suporte para eles fisioterapeuticamente, entendeu? Só que a gente também deu suporte. E entendo que é muito difícil para o atleta saber que tem uma empresa que dá suporte, mas todo mundo pode se aproximar e todo mundo ganhar. Quem está aí ganhar no conhecimento, eu ganhar no conhecimento, e quem vai ganhar? É o atleta. Porque as duas empresas e as duas pessoas que estão trabalhando com o atleta querem isso. É o resultado do atleta. Com certeza. Não existe o mais inteligente, o que sabe mais, o que sabe menos. Cada um sabe um pouquinho que a gente pode construir um mundo novo se nós quisermos. Então, o que me chamou a atenção? Ele foi, o braço dele estava justo, batendo bem, foi a saída. Ele saiu na hora errada. Agora, vamos supor, se ele não tivesse bem fisicamente, será que ele teria aguentado? Como aqui. Qual tipo de fibra ele usou aqui? Imagine se ele está treinando errado para essa situação que você vai ver. Olha lá. Não corra para ver. Será que ele está bem na performance? Ele saiu ligeiro ali. Ele não estaria sorrindo, não. Ele tá bem na performance. Que ele está treinando. Que dentro do que a gente estabeleceu como treino, ele está fazendo. Entendi. Como que é a pegada da mão? O que a gente tem que mudar? Todo mundo amarra meio igual. Mas será que está certo? Olha como ele melhorou o ajuste de ombro com a mão. O que mudou dele no caso? Ele está segurando mais firme, ele está ajustando melhor. Ele está sabendo se ajusta a corda um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima. Que o ombro dele, ó, você está vendo? Ele mexe quadril e braço. O ombro e o braço, eles estão parados. Eles estão no eixo.
Você sabia que tem um competidor americano que ele pega na corda assim, ó, o contrário? E aí, às vezes, é adaptar, é melhorar. É não Por assim quê? e assim, ó. Qual é o eixo? Qual é o eixo que eu tenho do meu braço? Eu tenho uma abertura para dentro? Eu tenho uma abertura para fora? Ele está alinhado? Quando eu faço a força, a minha mão está junto com o meu ombro? Quantos graus eu mexo de um lado para o outro? Quantos graus a minha mão aguenta neste movimento? Quanto eu tenho de angulação que eu consigo fazer para suportar uma carga de força? Pegando no meio da minha palma da mão, quanto que o meu dedão consegue em 90 graus, 60 graus, 45, 30 e 0? Será que é só apertar a corda? O indivíduo que vai apertar a corda, que tem um braço assim, é igual o cara que vai apertar a corda que tem o braço assim? É igual o cara que tem o braço assim? Isso daí, provavelmente, você usou essa imagem com o Lucas Divino, né? Sim, para melhorar e mostrar para ele que ele tinha que mudar. Entendi. Eu não estou aqui querendo inventar montarias, modelos de montar em touros. Vamos usar a biomecânica, o corpo de cada atleta que monta em touro e vamos fazer o espetáculo. Vamos fazer o que esses meninos que estão aí tentando. Erguer a bandeira do Brasil e fazer e pregar e colocar o seguinte: nós somos os melhores. Não adianta chegar na frente num campeonato mundial e perder no dia da competição, que é o palco, aonde vem acontecendo em vários e vários anos. Eu não posso chegar no final de um campeonato mundial sem ter uma pessoa que entenda e saiba me falar as palavras certas. E eu ficar andando no fundo do brete igual uma barata tonta. Entendi. É um assunto complexo, Reinaldo, igual a gente sempre fala, né? Desde o começo. É uma coisa que a gente falou. O que é isso daí agora? Se eu não... Seguinte, eu tenho uma mão, eu tenho os músculos, eu tenho uma maneira de pegar. Dessa maneira, eu tenho várias articulações que têm vários graus. Eu tenho vários eixos. Então, esse eixo, o meu dedão, ele faz flexão e extensão. A minha mão faz 2 eixos. Então, olha a maneira que ele está apertando isso aqui. Olha o ombro dele. Está alinhado com a mão? O que vai acontecer? Chão. Dizer que está certo, que está errado, não sei. Eu sei que a mão dele não está ajustada. Entendi. Você está entendendo? Então, aonde que ele errou neste momento aqui? Aonde que ele errou? Dele não ter regulado. Você está entendendo? Você vê aqui, ó. Ele, pelo tamanho do touro e pela alavanca que ele tem, na minha concepção, posso estar errado, ele ajustou errado. Já é diferente. Você viu a diferença? Com certeza. Ó, olha. Por que o pessoal falou que o João está montando melhor na contramão? Porque ele melhorou a forma de pegar na corda, de apertar a corda. E eu quero ver esse menino ainda campeão mundial, e se tudo ajudar, a gente vai ser campeão mundial. Não, com certeza. Pela pessoa que é, pelo atleta que é. E aí é o seguinte, para mim, o que é a montaria em touros? É dor. Só que essa dor tem que ser
dedicação, objetivo e o resultado que a gente vai colher. Tá? E a grande prova que você tem na mão hoje é o João Ricardo, um dos, né? Um dos. Tá? E isso aqui a gente corta depois, mas o que eu quero chegar? É aqui, ó. O que eu preciso para fazer esse indivíduo? O aspecto psicológico, o aspecto técnico, o aspecto físico, o aspecto tático, que é como que ele monta, do físico, a força, o potencial, né, a potência e a resistência. Porque, primeiro de tudo, eu vou precisar da força. A potência, e se passar de 8 segundos, eu vou precisar da resistência. E o fundamental em todos, e o mais importante, a fé de cada um. A fé você já viu mudar muita coisa no esporte, Reinaldo? Mas no esporte de rodeio, sim. Entendi. E tem atletas que estão no síndrome overtraining, que eles estão fadigados. Problemas fisiológicos, problemas psicológicos, que é a maioria, e problemas da performance. Começou a cair e não consegue melhorar. Está 5, 6 eventos só caindo. Bateu o psicológico, que alterou o fisiológico. E aí entra numa síndrome overtraining. E aí aumenta fraturas, que não é o caso de vocês, mas às vezes pode acontecer por estresse, as tendinites, as rupturas parciais, rupturas totais de tendões. Por quê? Pela pressão psicológica. Porque tem a queda do sistema imunológico. O que é? Eu tenho que respeitar a individualidade biológica de cada indivíduo que eu preparo. Para respeitar o princípio, é necessário testes, avaliações, identificações de pontos fracos e pontos fortes, treinos individualizados e especializados para cada um e para cada situação, para que ele tenha o bem-estar e consiga fazer com que, através do bem-estar, ele tenha uma motivação, um entusiasmo, uma determinação, para que a gente possa ter a autoconfiança e começar a ter resultado. Porque a prescrição do exercício vai me levar àquelas variáveis. Eu preciso avaliar, ter a interpretação dessas avaliações e fazer a prescrição. Tipo, qual é a modalidade, qual é a frequência e qual é a duração. Já em contrapartida, a progressão desse treino, as preocupações que eu tenho que ter para ter as precauções para que esse indivíduo não entre em lesão e a intensidade, respeitando a idade, respeitando o momento que está vivendo da vida. Então, tem vários fatores para chegar em uma prescrição de exercício. E estabelecer, eu quero o quê? Estabilizar alguma coisa, quanto de percentual eu preciso trabalhar? É o ordinário? É variável? É um tratamento de choque? Aquele que eu só vou trabalhar aquela musculatura, vou trabalhar em alta intensidade, pré-competitivo, aí eu tenho que olhar o calendário, competitivo, controle, testes, competições, recuperativo, baixa intensidade. E como que eu chego nessa variável aqui em cima? Eu preciso de um sistema. Que esse sistema, se eu te der essa fórmula, você fala que é o quê? Um bando de letrinha, não é? Isso. Ok. Posição, resistência, movimento, magnitude, resistência, suporte, intenção. É apropriado para esse atleta tudo isso que eu vou passar ou está errado? Ou é impróprio para aquele indivíduo? Qual é o esforço? Qual é o tempo? Esse aqui é o exercício. Tá? Então, vamos lá. Perfil para o treino. Esse indivíduo tem um perfil? Restrição ao treinamento. Ele tem alguma restrição? Ele tem alguma limitação? Ele tem alguma cirurgia? Ele tem alguma adaptação? Ele tem alguma diferença? Vamos dar o exemplo de uma perna mais curta, de um joelho mais para dentro, de um joelho em folga.
O movimento é de puxar ou de empurrar? O grau de amplitude de movimento, ele tem o grau todo ou ele tem um encurtamento? Restrição ao exercício. Resposta de dor muscular tardia. Depois que ele faz exercício, ele fica muito dolorido. O porquê? Porque está com um desequilíbrio de hormônio, é um desequilíbrio, seja de suplemento, ou falta de nutrição, ou por um foco dentário. O que está levando ele ter essa alteração? O segmento que eu vou treinar é superior e inferior no mesmo dia, ou eu vou dividir? A intenção desse treinamento, qual a minha intenção? É específico? É tático? É técnico? É de aprimoramento? Em qual fase eu estou? E esse indivíduo é apropriado para essa atividade? O peso dele está dentro do que eu espero? A repetição é a ideal? O esforço aeróbico lático e anaeróbico está dentro da competição? Ou dentro do esforço? Ou dentro do treinamento que eu quero? Qual é o músculo ser ativado? O treino é de força ou de repetição? Ou de resistência? Qual é a frequência durante a semana? A resistência é concêntrica ou excêntrica do treinamento? Qual é a intensidade desse treinamento? E disso eu vou soltar em um macrociclo de sessão. Eu estou no período preparatório, eu estou no período competitivo, eu estou no período transitório. Em qual momento eu estou? Ele vai treinar de segunda a domingo? Ele vai treinar segunda, quarta e sexta? Porque sábado e domingo eu tenho competição? Ou ele vai treinar segunda, quinta? Porque sexta, sábado e domingo eu tenho competição? Qual é o número de sessão? Qual é o aquecimento? Qual é a parte principal? Qual é a parte conclusiva? Qual é a classificação da magnitude desse esforço? Depois da competição, eu vou fazer um recuperativo de manutenção, uma estabilização, um treinamento ordinário de novo, um tratamento de choque. E em qual eu vou estar? Vou estar no período de base, período pré-competição, período competição contínua, ou de um período específico, ou período de transição. Qual é o tipo de fibra que eu vou trabalhar? Então, não adianta eu pegar um jogador de tênis e querer treinar para maratona. Porque o sistema que eu preciso de gasto é diferente. Não adianta eu pegar um corredor de 400 metros, que o rodeio fica aqui entre 100 e 400 metros, que você vê pela via, tá? Querer colocar ele para uma maratona. Então, qual é o tipo de treinamento eu vou fazer? Esse aqui, mesma coisa. Então, mesociclo de incorporação, mesociclo de desenvolvimento. Eu estou incorporando novos exercícios. Eu só estou desenvolvendo uma parte específica. Eu estou estabilizando, então ele vai fazer a mesma série. Eu vou fazer um ciclo de recuperação, é porque eu acho que ele está já em estafa, ele não está produzindo o que ele podia produzir. Esse mesociclo de pré-competitivo, como que ele está? Ou de competição, o que eu preciso equilibrar nesse treino? Isso daí, na verdade, esse pré-competitivo, por exemplo, seria aquele quando o time fica em pré-eleção antes do jogo, que trata todo mundo. Exatamente. Daqui 2 dias eu tenho uma competição. Então, na quarta-feira eu tenho que fazer um treinamento diferente, porque ele vai competir no sábado. Entendi. E aqui está o ciclo. É um ciclo anual, mesociclo, microciclo, um treino, um exercício, período que está, a fase, a capacidade física, o método de treinamento, os meses, objetivo do mesociclo, da semana, do evento e da carga. Dias da semana,
treino, capacidade física, padrão de movimento, grupo de movimento, sessão de treino. Então, como que eu vou mensurar tudo isso aqui para o cara que monta em touros? Será que hoje é feito isso? Não, com certeza não. E aí você quer que eu chame um esporte? Ou você quer que eu chame de uma modalidade? Entendi. Voltou tudo lá no começo agora. O sistema ATP-CP está aqui, ó. Então eu tenho uma carga de força muito grande, só que em 30 segundos já era. Quando chega aqui, ó, 10 segundos, já começa a perder força. Quem monta em touro gasta esse quadrado aqui, ó. Entendi. Porque depois já entra sistema curto, glicose. Legal. Esse Só aqui que para assim, mulher. você... Não. O quê? Não. O do quadrado lá, ele usa aquele quadrado primeiro lá, né? Isso. Só que aqui está explicando diferente. Como você já entendeu lá, aqui fica mais fácil de você lembrar, entendeu? Entendi. Não, lá eu já entendi, já que é o mesmo que teve. Exatamente. Aqui é do período de mulher, então você tem que treinar diferente. Aqui é mais para o pessoal de tambor, que não vem o caso. Aqui é super compensação. Deu o estímulo, vai ter a recuperação, vai ter a melhora do condicionamento e a evolução. Então, você tem 24 horas durante 7 dias, vezes 35 dias, para você ter um nível de condicionamento, o estímulo adequado, a recuperação pós, a supercompensação, como que você vai fazer, período de recuperação. Você teve dor em 24 horas ou 72? Depois que você montou, você ficou com dor ou não ficou? Qual é a evolução disso? Para que eu possa dar o segmento, porque o corpo sempre vai buscar o equilíbrio. Chamamos este equilíbrio de homeostase, é o equilíbrio de tudo. Agora, tudo que acontecer na homeostase que gerar um processo adaptativo, ele vai ser benéfico ou maléfico? E aí eu tenho que avaliar dentro de 24 horas, 7 dias e 365 dias. Entendi. Que aí vem toda a história de novo. Através disso, físico, bioquímico e mental. E aí saber o seguinte, esse indivíduo, ele está mais simpático, tônico, ele está nervoso, ele está estressado, ou ele é aquele cara mais calmo, mais tranquilo, está vivendo uma vida mais tranquila, mais serena. Você está vendo que o treinamento é muito mais do que apenas passar um treino? Com certeza, não envolve só. Mas aí, Reinaldo, que eu sempre falo, a fotografia não é só apertar um botão, como muita gente fala. Eu acho que cada um na sua área, mas você sabe o trabalho que dá para fazer que eu já conversamos, você sabe que já conversamos sobre isso. Sim, porque eu digo o seguinte, esse aqui é a pirâmide da evolução do esporte e da vida. Você começa generalista, você vai se tornar especialista, você vai se tornar uma autoridade. Hoje você é uma autoridade e uma celebridade no mundo da fotografia do rodeio. Como você pode se tornar uma autoridade e celebridade? Como você pode se tornar uma lenda? Vai depender muito do que você vai fazer, porque eu comecei assim, minha base, desconhecido. No rodeio era um desconhecido. Hoje, eu subi um degrau. Eu estou aqui como especialista. É como se o atleta fosse federado. Então, porque ele falou na sua live. Espero que ele não fique chateado de colocar o nome dele, mas me lembrou e eu acho que vale importante ressaltar. O Vitor, José Vitor Leme. Ele era um desconhecido que precisava até de convite na própria cidade dele e não conhecia. Exatamente. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele era apenas um especialista em montar em boi. Ele ganhou.
Aí ele ganhou, ele virou uma autoridade. Campeão de uma competição nacional. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele ganhou competição aí, então era uma competição nacional. Para nós aqui é internacional. E hoje ele vem virando uma celebridade. Por quê? Porque ele foi campeão de várias competições, né? Aqui eu estou dando o que geralmente acontece, nacional e sul-americano. Aí, agora, daqui a pouco ele vai se tornar autoridade e uma celebridade. Quando ele for campeão mundial ou olímpico. E vai depender muito se ele quer virar uma lenda. Pode acontecer? Pode. O que se torna uma lenda? Fazer algo diferente como atleta e ser humano. Vira uma lenda. Ayrton Senna. E para mim ele está no caminho disso. E o Ayrton Senna seguiu todas essas bases. Eu ainda, no meio do rodeio, estou no segundo degrau. Eu quero me tornar uma lenda? Não pensei, mas eu quero subir mais alguns. Entendi. Na sua Agora, área. se o José Vitor Leme quer chegar lá em cima, ele vai ter que fazer uma equipe. Preparador físico, fisiologista, psicólogo. Entendi. Essa pirâmide, sabe onde que eu vi ela? Quando eu fiz faculdade de engenharia, tem um professor nosso que ele mostrou essa pirâmide pra gente. Isso aí vale para qualquer área. Qualquer área. Porque o que é o seguinte, tem um acontecimento. Desse acontecimento, o impacto dele é recente ou impacto antigo? Que vai ter uma percepção desse impacto. A reação vai ser positiva ou negativa. Cair daquele boi foi um impacto recente, porque eu já montei nesse boi e fiquei 3 vezes e caí agora, ou eu nunca consegui ficar em cima dele. Qual é a percepção que eu tenho disso? É raiva? Poxa, eu caí, primeira vez que eu caio, mas eu estou sentindo o meu braço. É uma sensação positiva. Caraca, eu não fiquei nenhuma vez em cima desse boi. É negativa. Como que a minha mente vai trabalhar com essa memória? Sensação de prazer ou de raiva? O meu cérebro, ele tem 3 segmentos. O neocórtex, função intelectual e superiores, meu sistema límbico de emoção, raiva, prazer. E aí, quanto mais você cai daquele boi, mais você vai cair, porque você já monta com raiva. E o contexto de sobrevivência. Quando você cai e sai correndo. Não sabe para onde, não sabe por quê. É porque se você ficar, o boi pode te pisar. Os nervos são estímulos simpáticos ou parasimpáticos? Órgãos. Suprarrenal, libera cortisol, adrenalina. Adrenalina eu preciso o quê? Para estar em êxtase. Endorfina. A minha célula vai responder como? Eu vou mandar mais sangue para aquele músculo ou vou mandar menos sangue? Eu estou querendo lutar ou estou querendo fugir? A minha parte mole, como que as minhas artérias, fluidos vão responder? A minha articulação vai ficar mais densa, porque eu tenho um líquido dentro dela, ou vai ficar mais viscoso? O músculo, qual o tipo? Tipo de fibra 1, 2, 3, qual a contração muscular que eu preciso? Tudo isso começou aqui no primeiro acontecimento, que foi desencadeando até chegar aqui. Que aqui muitas vezes tem uma lesão, que começou aqui, que começou aqui. Entendi. E aí eu tenho um desequilíbrio da biose, que é do intestino, eu já tomo muito remédio, eu tomo muito anti-inflamatório, e eu tenho da microbiose, que é da pele. Eu posso ter alguma alergia, e essa alergia está fazendo com que eu tenha o meu sistema imunológico desequilibrado, e ele vai ter que equilibrar, e isso gasta energia. Tudo isso, tanto para cima como para baixo, tem que estar equilibrado. E a avaliação, ela tem que ser o quê? Funcional,
hormonal, motora, neuromuscular, biológica e fisiológica. Somar idade, sexo, composição corporal, dimensão corporais, metabolismo, aeróbico, caminhada. Aeróbico, eu caminhar, estou fazendo aeróbico. Anaeróbico alático, de 10 a 20 segundos. É o que o atleta de montaria em touros usa. Cardiorrespiratória, qual é o meu VO2, qual é a minha capacidade vital, qual é a minha capacidade cardíaca. Neuromuscular, força, potência, velocidade, ambiente, altitude, clima, pressão atmosférica, psicossocial. Qual é a motivação para mim ir àquela competição? Qual é a estabilidade emocional que eu tenho em saber que quem vai julgar é um juiz que eu não gosto? O dono do boi eu já discuti com ele. E qual é o meu comportamento? Para tudo isso, eu consegui ter uma avaliação completa, que hoje, infelizmente, na modalidade de competição em bois, não tem. Entendi. Que é isso aqui, ó, o treino. Qual treino eu vou fazer? Atividade programada, treinamento, atividade realizada, quem treina? Masculino, feminino, individual, dupla, equipe. O que treina, o horário que treina. É 2 períodos, não é? Fisiologicamente, vai depender do estímulo. É 100 metros, fraco. Mas para o outro atleta, 30 metros é forte. Está frio, está quente, altitude, o nível do mar. Emoção gera pensamento, que gera comportamento, que gera sentimento, simpático tônico ou parasimpático tônico. Coordenação no esporte praticado. É passada, é salto. Eu preciso da respiração, eu não preciso da respiração. Então, como que eu preciso encaixar tudo isso? Porque eu tenho as variáveis externas, intensidade, densidade, a duração, frequência, você está entendendo? Tudo isso aqui, externas. Qual é o boi, qual é a cidade, intensidade. Eu fiz uma montaria, eu fiz 2 montarias. Entendi. Tudo isso aqui eu vou ter que ter numa base de treino. Como que é a minha postura? Isso pode me ajudar ou pode... A mobilidade de cada articulação. Uma infecção de dente pode fazer com que eu tenha uma disbiose, que essa disbiose me leve a uma lesão muscular. Eu posso ter uma alteração de fígado que faça eu perder a capacidade muscular. Como que eu estou apertando esse boi? Eu já tenho um joelho lesionado? Eu estou conseguindo apertar? Ou eu estou deixando a mão escapar porque eu não estou conseguindo fazer a fixação com o meu joelho? Como que está o meu joelho? Quanto de força eu preciso para segurar no joelho? Se eu cair, qual é a musculatura depois que eu tenho que soltar? Mesma coisa, aquilo que a gente já viu lá atrás, eu tenho musculaturas tanto na inspiração como na expiração. E por que a gente não treina isso aqui? Por que o atleta não treina e só treina em cima do boi? Vamos rever tudo, vamos sentar e vamos analisar se isso aqui é importante ou não é? Para que eu tenha esse resultado, olha quanta gente preciso da minha equipe. 2 dentistas, uma nutricionista, 2 pessoas que fazem uma termografia e me fazem palmilhas, 2 preparadores físicos, e agora tem mais um aqui que é o Aldair Júnior. Eu tenho 3 médicos, eu tenho 2 psicólogos e um treinador coach para a cabeça. Esse cara, ele trabalhou com
Quem que ele trabalhou? Com o Barbosa. Então, para trabalhar um atleta, olha quanta gente envolvida. Mais de 12 pessoas, no mínimo. Exatamente. E por isso que eu queria que o João viesse para cá, né? Mesmo ele fazendo os testes e os exames em lugares que a gente não conhece como que é feito e tal, a gente está tendo resultado. E espero que a gente tenha mais ainda. Agora, eu tenho vários atletas aí nos Estados Unidos que poderiam estar em uma performance muito melhor e conseguindo buscar os seus sonhos, às vezes com pequenos ajustes. Entendi. Ô, Reinaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Igual a gente falou no começo, você falou durante o vídeo tudo. Existem outros profissionais. Eu chamei você para bater esse papo, que é justamente para tentar abrir um pouco a cabeça, para aprender coisa de alguém que chegou há pouco tempo no nosso meio e tá com algumas ideias e números, isso que é importante, para abrir. E o que você falaria assim, em uma frase para quem é do nosso meio e está bitolado como eu, por exemplo? Vai buscar a qualificação para ser cada vez melhor. O momento é agora. Se eu não buscasse o estudo, o conhecimento, várias e várias horas sentados no meu sofá olhando montaria, eu não poderia passar nem 5% do que eu passei. E talvez daqui 5 anos eu sente na mesma cadeira aqui e passe outros conhecimentos e vejo que tem coisas que eu falei hoje que não são tão adequadas. Por quê? Nós não erramos porque nós sabemos. Nós erramos por não saber. Se é atleta, vai atrás do melhor treinamento para a sua especialidade, para a sua condição física, para a sua condição de performance atual. Se você é um fotógrafo, vá buscar cursos, vai aprimorar com equipamentos melhores, com qualificações melhores dentro do que você acredita. Porque eu posso estar de passagem pelo rodeio e amanhã falar o seguinte, eu não quero mais. Como eu saí do atletismo, como eu saí do futebol de salão, como eu saí do voleibol, como eu saí da Fórmula 1, como eu saí do atletismo, eu acho que eu já falei, da natação. Mas tudo eu tirei e deixei ensinamentos. Isso que vale. Você ainda não está inscrito nesse canal? Se eu fosse vocês eu não perdia mais tempo. Se inscreva e ative agora o sino de notificações e fique por dentro de todo o conteúdo. Interviews with the best professionals in the world of rodeo. O famoso conversa de cowboy. It's all about photography inside the arena. E é um orgulho representar os brasileiros aqui. Não tem só competidor lá dentro não, tem aqui tirando foto também, né? E as novidades, tudo que acontece nesse segmento. The great news is coming. Quando este canal atingir 100 mil inscritos, as conversas de cowboys serão semanais. E mais, notícias diárias. Em português, In espanhol and in English. Accede ahora y diviértete. Andrew Silva Photo. Andrés Silva Foto. André Silva Foto.